Reforma da Previdência. Relator apresenta a proposta a Temer e policiais invadem Congresso. Senado aprova projeto de nova lei da imigração. E Comissão de Constituição e Justiça recebe hoje novo relatório sobre o projeto que pune o abuso de autoridade. Bom dia. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. A expectativa para a reunião de hoje é quanto ao projeto que trata do abuso de autoridade. Como é que anda essa matéria, Dinalva? Olá, André, bom dia. Na verdade, são duas propostas. A mais antiga, apresentada pelo senador Renan Calheiros no ano passado, e a outra, apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues este ano. O relator, senador Roberto Requião, analisou as duas propostas, analisou também sugestões apresentadas pelo Ministério Público Federal e até pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, e fez um novo relatório que será apresentado na manhã desta quarta-feira. Nesse relatório, ele lista 30 atos que podem ser caracterizados como abuso de autoridade, como, por exemplo, a condução coercitiva sem prévia intimação, ou seja, quando a pessoa é levada a depor à força, e também a divulgação de gravações que exponham a intimidade do acusado. Requião também fez alguns ajustes no texto para deixar claro que a divergência de interpretação de decisões judiciais não pode ser considerada crime. Essa era uma das principais críticas à proposta. Roberto Requião tem afirmado que o texto não vai inibir a atuação de juízes e procuradores, mas vai sim garantir que a população não seja prejudicada por interpretação de atos, interpretação abusiva de agentes públicos. A matéria ela está na pauta, mas como é um novo texto, pode caber um pedido de vistas. André? Obrigado, Dinalva. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia debate assuntos da área de desenvolvimento tecnológico e inovação. Projeto na Comissão de Assuntos Sociais estende a estabilidade provisória no emprego para empregadas domésticas adotantes ou que obtenham a guarda judicial para fins de adoção. A Comissão de Educação faz audiência pública para discutir o projeto que cria o exercício social da profissão para garantir emprego e exigir prestação de serviço dos graduados em medicina que obtiveram seus diplomas em cursos custeados com recursos públicos em instituições públicas ou privadas. E a Comissão de Direitos Humanos tem na pauta projeto que torna obrigatória a manutenção de exemplares dos estatutos da criança e adolescente, da juventude, do idoso e da igualdade racial nas escolas públicas e privadas. Daqui a pouco, às 9 horas, está prevista a audiência pública na Comissão Mista da Medida Provisória 754 para discutir a matéria. A MP autorizou reajuste nos preços dos medicamentos a qualquer tempo, de forma excepcional, o que pode ser feito pelo Conselho de Ministros da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Já a Comissão Mista da Medida Provisória 768 se reúne a partir das 10h30 para examinar o relatório final dos trabalhos. A MP reestruturou a organização do governo federal, criando a Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério dos Direitos Humanos, acabando com as antigas secretarias especiais, como a de mulheres e a de pessoas com deficiência. Manifestantes invadiram o Congresso Nacional nesta terça-feira. Eles protestavam contra a reforma da Previdência. O assunto dominou os debates no Congresso e no Palácio do Planalto desde o início da manhã. E o relator da proposta na Câmara dos Deputados já apresentou alterações ao texto original. O dia começou com reunião no Palácio da Alvorada. O presidente Michel Temer recebeu deputados da base aliada para um café da manhã. No encontro, deu aval para que o relator da matéria na Câmara apresente o parecer, com mudanças em relação ao texto original. A idade mínima não seria mais de 65 anos para todos. As mulheres teriam direito de se aposentar aos 62 anos, mas os trabalhadores precisariam somar pelo menos 25 anos de contribuição. Essas regras também valem para os servidores públicos. O benefício integral, que antes só seria alcançado após 49 anos de contribuição,
passaria para 40 anos. A regra de transição também muda. Antes, a reforma da Previdência atingiria mulheres com mais de 45 anos e homens com mais de 50 anos. E os trabalhadores teriam que pagar um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição restante para a aposentadoria. Agora, as regras alcançam mulheres a partir dos 53 anos e homens a partir dos 55, mas o pedágio cai para 30%. A idade mínima para a aposentadoria rural cairia de 65 para 60 anos. O benefício de prestação continuada ficaria vinculado ao salário mínimo. Os idosos de baixa renda com mais de 65 anos teriam direito ao benefício. O texto original previa 70 anos. A pensão também ficaria vinculada ao mínimo e o relator permite a acumulação com aposentadorias, o que era proibido na versão original. Professores e policiais, que no texto do governo só poderiam se aposentar aos 65 anos, agora teriam direito ao benefício aos 60 anos de idade e 25 de contribuição. Enquanto o deputado Arthur Maia apresentava o relatório informalmente no Palácio da Alvorada, policiais e professores se reuniam na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Hoje, eles não têm idade mínima para se aposentar e reclamam das mudanças na Previdência. Aqueles que estão próximos de se aposentar estão buscando redimensionar a vida. Os que estão no meio da carreira já pensando também em buscar outros caminhos. Os que estão em início de carreira, idem. Nós perderemos quadros valiosos, porque quem vai querer ser policial nesse país sem a perspectiva sequer de ter uma morte minimamente digna? Essa reforma, se aprovada, destruirá a nossa profissão. Nossa profissão que já acumula uma série de dificuldades, se tornará cada vez mais uma profissão de passagem, ou seja, você é professor enquanto você não consegue nada melhor e menos desgastante para fazer. Depois da audiência pública, os policiais se concentraram em frente aos prédios da Câmara e do Senado. Mesmo com as mudanças apresentadas pelo relator, eles decidiram invadir o Congresso Nacional. Houve quebra-quebra e muita correria. Para o senador Paulo Paim, o recuo do governo não vai garantir a aprovação da reforma da Previdência. A melhor forma é ele retirar essa reforma e começar um debate de zero, não em cima de uma reforma cruel como essa. O texto ainda nem saiu da Câmara, mas já repercutiu no plenário do Senado nesta terça-feira. A hora da verdade chegou. Ou nós fazemos a reforma, senador Cristóvão, ou então esse quadro fiscal não será resolvido. E essa é uma discussão que a sociedade brasileira tem que fazer. Nós temos que debater a Previdência, e a Previdência está sendo debatida aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal. Cada um defende o seu ponto de vista, mas nada justifica a violência. Quebra-quebra, quebradeira no Senado, seja onde for. O senador Eunício Oliveira esteve com o presidente Michel Temer pela manhã e defendeu a aprovação da reforma da Previdência pelos deputados. A Câmara podia votar, já que eles tinham número para votar essa matéria, porque o Senado já tinha um entendimento que, obviamente, que vai fazer alguns ajustes, não ajustes radicais, mas ia fazer alguns ajustes, e que a Câmara podia votar essa matéria com tranquilidade, que o Senado não ia fazer nenhuma bravata de rejeição. Ele também criticou a invasão do Congresso pelos manifestantes. E não é essa a democracia que nós queremos para o Brasil, tá bom? O plenário aprovou nesta terça-feira um texto para substituir o Estatuto do Estrangeiro, em vigor desde 1980. A proposta, que seguiu para a sanção do presidente da República, é chamada de Lei da Migração.
Entre as novidades está a aprovação da residência permanente ao imigrante que tenha entrado no Brasil até o dia 6 de julho de 2016 e peça para ficar até um ano depois da lei entrar em vigor. Essa residência independe da situação migratória anterior. O texto também cria novas categorias de visto. Por exemplo, agora o migrante que quiser vir trabalhar no Brasil pode solicitar o visto sem uma proposta prévia de emprego. Para os defensores do projeto, o principal é criar uma nova mentalidade sobre os migrantes. É a incorporação na ordem internacional, é o inverso do que acontece no mundo contra os brasileiros. Na Europa e muitos locais do mundo, brasileiros são discriminados pela cor da pele, pela sua nacionalidade, por suas opções. Nós não poderemos querer aqui no Brasil ter uma legislação que faz no Brasil o que nós condenamos que acontece com os brasileiros lá fora. O texto sofreu resistência do senador Caiado. Para ele, as propostas relaxam as fronteiras do Brasil no momento em que o resto do mundo reforça o controle migratório. Ao negar a entrada de um cidadão no Brasil, em que a polícia identifica que ele está ali sendo investigado pela Interpol ou que ele está fazendo parte de uma operação terrorista, você só pode mandá-lo embora se você escrever: olha, você não pode ficar aqui porque você está sendo procurado pela Interpol. Olha, a investigação está sendo feita. É um princípio de Estado de Direito ter ato fundamentado. Se tirar ato fundamentado, é a barbárie, é a tortura, é o autoritarismo. O senador Caiado apresentou destaque para retirar do texto 5 pontos que considerava inadequados. Entre eles, a livre circulação de povos tradicionais. Veja bem o quanto é subjetivo. Eu faço parte de populações tradicionais. Mas o que é isso? Qual é a subjetividade de populações tradicionais? Quer dizer, aí o trânsito é livre. Aí eu posso passar para a Venezuela, para a Colômbia, para a Bolívia. Como eu disse, como eles entraram no Brasil para vir aqui apoiar a marcha do PT. Essa situação, isso é aceitável? O relator não aceitou as alterações propostas pelo senador Caiado e lembrou que o número de imigrantes no Brasil é bem baixo. Estima-se que existem hoje no Brasil, entre estrangeiros regulares e clandestinos, pouco mais de 1 milhão de pessoas. Isso representaria, a grosso modo, algo entre 0,5% a 0,8% da atual população brasileira. Outro mito que os críticos da nova lei criam é que estaríamos favorecendo as atividades de terroristas. Muito pelo contrário. A lei traz em seu artigo 45 e outros subsequentes uma série de salvaguardas e exceções, deixando expressamente estabelecido que não será permitida a entrada e não será concedido nenhum tipo de visto, de forma alguma, a quem esteja envolvido em crimes de terrorismo, de guerra e genocídio. O projeto que regulamenta as profissões de esteticista e cosmetólogo recebeu mais de 18 mil sugestões no portal E-Cidadania. A proposta chegou ao Senado sem passar por nenhuma das comissões temáticas na Câmara dos Deputados. Por iniciativa das senadoras Ana Amélia e Marta Suplicy, a Comissão de Assuntos Sociais promoveu uma audiência pública interativa sobre o tema. Parlamentares, profissionais da área da saúde e representantes dos trabalhadores que já exercem a ocupação ainda não regulamentada marcaram posição em campos opostos. No centro da discussão, o limite entre as atribuições exclusivas de médicos e fisioterapeutas e a prática do dia a dia dos cosmetólogos e esteticistas. Quando a gente vai olhar o projeto como ele está apresentado, né, que aí compete ao técnico em estética, aplicação de procedimentos estéticos por meio de recursos terapêuticos, manipulativos, energéticos, vibracionais e não farmacêuticos. Quais são esses procedimentos, né? A gente fica aqui na dúvida, né? Não está claro, na verdade, nessa redação como ela está, como está nesse projeto aqui. Quais seriam esses procedimentos? Nós temos sérios limites. Nós estudamos, sim, lesões elementares dermatológicas na faculdade, nunca para diagnosticar.
nunca para tratar, mas sempre para enviar a quem de direito. Os participantes da audiência concordam que a formação, tanto em nível técnico como em nível superior, é fundamental para a qualificação dos profissionais. Mas eles defendem um debate mais aprofundado para a regulamentação. O texto que veio, ele é um texto que ele é no mínimo, né, ele é suspeito, me desculpe dizer, mas ele foi votado sem um debate, ele não passou por nenhuma comissão permanente da Câmara dos Deputados. Ele foi direto para o plenário. Essa audiência pública já foi esclarecedora, agora nós vamos juntar o técnico legislativo do Senado Federal, junto com a minha assessoria e com a participação de um representante dos esteticistas, de um representante da Sociedade Brasileira de Dermatologia e do Conselho Federal de Fisioterapeutas. E esse conjunto de pessoas vai encontrar o denominador comum para o projeto. Você tem acesso a outras notícias na nossa página na internet e também aqui na programação dos boletins do Senado Agora. Obrigado pela audiência e uma boa quarta-feira para você.